violenta crise política, o descontrole da inflação e a escassez de alimentos que atinge a Venezuela tem feito com que muitos venezuelanos peçam refúgio ao Brasil. Segundo dados oficiais, só no primeiro semestre deste ano foram mais de 16 mil pedidos de refúgio só no estado de Roraima. O Câmara Aberta dessa semana fala sobre esse assunto com a ajuda da professora Andréa Pacheco. Seja muito bem-vinda ao Câmara Aberta. Muito obrigada, Miriam. Obrigada, TV Câmara, pelo convite. Estou aqui à disposição de vocês. O Brasil está vivendo essa crise, como a senhora falou, desde 2014, mas do ano passado para cá essa crise se intensificou. A gente pode comparar esse momento vivido hoje no Brasil com o que a Europa também vem vivendo? Pessoal, uma crise humanitária que tem gerado essa crise de refugiados sempre pode ser comparadas. A gente vê o caso da Síria, também os sírios entrando nos países vizinhos e também na Europa, como os venezuelanos entrando em países vizinhos, como Colômbia e Brasil, e também outros países não vizinhos, como Estados Unidos, México e outros países. O que a gente diz que pode ser comparado não é a causa da crise, não é o que tem causado a saída, o fluxo dos deslocados, porque na Síria, a Síria é um país que não é secular, como a Venezuela, é um país religioso, então existe, apesar da causa política indireta, tem a causa religiosa. E na Venezuela, a crise política não tem esse fundo religioso. Então, tem um fundo muito mais ideológico que tem causado consequências econômicas e sociais. Uma segunda diferença é que na Síria, os sírios eles permanecem mais nos países vizinhos. Diferentemente do que a gente pensa, a grande quantidade de sírios não se encontra na Europa, se encontra nos países vizinhos, principalmente no Líbano, mas países vizinhos. E aqui também, o Brasil é o 7º país que mais recebe venezuelanos, nesse auge de fluxo maciço de venezuelanos aqui no Brasil. A gente tem na nossa frente México, tem Colômbia, tem Chile e outros países. Então, o Brasil é o 7º país a receber mais venezuelanos. Quanto a essa questão do Brasil ser um país humanitário, isso também pode ser comparado? A gente vê nos jornais, nos noticiários, que o brasileiro tem que se preocupar em receber esses refugiados, né? Em acolher, em dar abrigo. A gente pode comparar também que o Brasil ele recebe esses refugiados com mais cuidado? Olha, em termos de comparar Brasil com alguns países da União Europeia, eu não vejo essa comparação, não vejo o Brasil tanto como um país humanitário, como alguns países europeus. Embora, teoricamente, os países europeus estejam mais aliados à direita, a gente tem visto a direita crescendo e fechando as portas, restringindo a entrada de imigrantes forçados e de refugiados, mas eles ainda recebem uma quantidade muito maior, em termos proporcionais, do que o Brasil. O Brasil ainda recebe muito pouco os migrantes forçados e refugiados. Para se ter uma ideia, hoje a gente tem cerca de 5 mil e poucos refugiados no Brasil. Não é nada. Só na cidade de Toronto, no Canadá, por exemplo, 6, 8 anos atrás, tinham mais de 40 mil. Então, são muito poucos os refugiados que existem. Salientando que refugiado é uma condição jurídica. É diferente de visto de residente ou visto humanitário. Por exemplo, os haitianos chegaram ao Brasil com visto permanente por razões humanitárias. Os sírios, eles recebem o visto de refugiado. Os venezuelanos, alguns recebem o visto de refugiados. Mas, pela grande quantidade de venezuelanos, o sistema brasileiro de proteção e de reconhecimento e acolhimento aos refugiados não estava dando conta. São muito poucos funcionários do Comitê Nacional de Refugiados para dar conta das solicitações da condição jurídica de refugiado. Então, para não ficar esperando, eles vão direto ao CONIG, Comitê Nacional de Imigração, e solicitam um visto de residente. E aí o Brasil fica nessa confusão, porque não sabe que tipo de visto dá a eles. Porque
teoricamente, pode ser dado um visto de fronteira, já que eles vivem na fronteira. Então, muitos indivíduos que vivem ali na região de fronteiras entre Brasil e Venezuela, eles passam um dia numa cidade, eles trabalham na outra, dormem na outra e vivem, como a gente tem o caso dos brasiguaios, por exemplo, brasileiros que moram na fronteira com o Paraguai, como a gente tem N outros casos na fronteira. Então, esses indivíduos, eles podem receber visto de fronteira, podem receber o visto humanitário, baseando-se na situação de vulnerabilidade que eles têm passado na Venezuela, mas também o visto humanitário, por conta de uma perseguição que eles recebem. A definição jurídica de refugiado, que a Convenção Internacional para a Proteção dos Refugiados dá, é que refugiado é todo indivíduo que ultrapassou as fronteiras do seu país de origem ou nacionalidade e não pode ou não quer retornar a esse país por uma perseguição ou, no mínimo, um temor bem fundado de perseguição, mas única e exclusivamente por 5 motivos, em razão de raça, religião, nacionalidade, opinião política ou pertencimento ao grupo social. No caso da Venezuela, a opinião política leva muito a isso. E, se tratando do sistema regional, existe um documento em nível de América Latina, que chama Declaração de Cartagena, que ela não tem um efeito jurídico vinculante, mas que o Brasil trouxe para a Lei de Refugiados, que é uma lei ordinária federal, essa definição de Cartagena, onde ele também acrescenta essa definição internacional, que pode ser considerado refugiado aquele indivíduo que cruzou as fronteiras do seu país de origem ou nacionalidade por conta de violação grave e generalizada de direitos humanos. Então, nesse caso, entraria também os venezuelanos, como poderiam entrar os haitianos, que apesar do terremoto ter sido gatilho, mas não foi apenas o terremoto. Foram as vulnerabilidades políticas, econômicas e sociais que eles passavam. Senão, qualquer japonês, por um terremoto, ele poderia ser refugiado, mas eles não têm a vulnerabilidade política, econômica e social e conseguem se readequar, se ajustar e organizar a sua vida após um terremoto. Agora, professor, o Brasil está preparado e tem se planejado para receber essas pessoas aqui? Porque recentemente o governo falou em restringir, diminuir o número de pessoas que pedem a entrada no país. Isso seria uma saída ou não? Na minha opinião pessoal, que já trabalho exatamente há 20 anos, desde 98, com integração de refugiados em comunidades acolhedoras, em comunidades hospitaleiras, eu acho que não. Primeiro, juridicamente, o Brasil ele está sujeito a obrigações internacionais, resultantes de tratados internacionais que ele firmou, não só na área de refugiados, mas também na área de direitos humanos, meio ambiente, entre outros. Então, ele não pode restringir, ele não pode fechar fronteiras. Isso até seria inconstitucional, né? Teria que ser feita uma emenda constitucional, né? E fere a Constituição. Não dá para fechar fronteiras para as pessoas. A gente tem uma Constituição conhecida como Constituição Cidadã. E, em segundo, o Brasil ele tem a obrigação de receber. O que pode acontecer é ele não conseguir dar conta e esses refugiados serem reassentados em um terceiro país. Isso existem N programas do Acnur, da Agência da ONU para Refugiados, e de outros estados também, e outros atores não estatais, como ONGs internacionais, como o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que pode auxiliar no reassentamento desses indivíduos. O Brasil tem feito algo bom, esse programa de interiorização de venezuelanos, por exemplo, como ele fez com os haitianos, de distribuir em determinadas regiões. Isso ele fez também em 2007 com palestinos que vieram, fez em 2001 com afegãos, recebeu algumas famílias de afegãos, foi o primeiro caso de reassentamento de refugiados no Brasil. Então, o Brasil foi buscar alguns afegãos em campos de refugiados no Paquistão e trouxe para o Rio Grande do Sul, e alguns vieram, inclusive, para Natal. Agora, isso leva tempo também, porque o que a gente vê são pessoas venezuelanos nas praças, dormindo nas ruas, né, famílias inteiras. Então, isso é um processo demorado, até que tudo se instale, que esse caos seja desmontado? Isso. Toda mudança exige tempo para adaptação, e muito mais a mudança de pessoas completamente vulneráveis, passando por distúrbios pós-traumáticos,
que é o que eles vêm passando, com depressão, N tipos de problemas mentais e físicos, as dificuldades de retornar à sua vida profissional, de se sentir úteis, porque em determinados momentos é criada uma relação de dependência das ONGs e do serviço público, eles são obrigados a cruzar os braços para ficar à mercê de doações, de ações humanitárias. E isso não é bom, isso também leva à depressão, inclusive às vezes a suicídio. Então eles precisam se sentir úteis, isso faz parte do processo de integração. O Brasil, na prática, é excelente, porque só em solicitar o refúgio, diferentemente de países da Europa, só com a solicitação ele já tem acesso à carteira de trabalho, já tira CPF, com o CPF ele já pode se inserir no Bolsa Família, em outros programas sociais de microcrédito. Então isso é formidável, ele já pode trabalhar, as crianças já podem se matricular na escola. Agora, a gente tem que lidar com a xenofobia, que ainda é muito grande no Brasil inteiro. Fora isso, quais seriam os impactos, né, que o Brasil vem sofrendo e pode sofrer lá na frente com tudo isso? Olha, a discriminação, o racismo e a xenofobia é algo muito forte. Isso já tem vários estudos que têm mostrado que o Brasil não é essa sociedade, que o homem não é tão cordial quanto Sérgio Buarque de Holanda falou no passado. A gente vê vários casos, inclusive de haitianos, pela diferença da cor da pele, sendo discriminados. A gente vê bolivianos sendo discriminados e agora, no momento, venezuelanos. Então, é muito comum em Boa Vista, por exemplo, indivíduos locais, nativos, estarem no supermercado e dizer: eu não aguento mais ouvir o espanhol. Claro que a Prefeitura de Boa Vista tem ajudado muito, já colocou o espanhol como disciplina oficial nas escolas, já tem aulas sendo dadas em espanhol, processo de integração, principalmente a Caritas e algumas outras instituições, tem ajudado no processo de integração, de conseguir emprego, mas tudo isso leva tempo, até para se adequar à nova realidade, à nova cultura. A tendência é de agravamento ou não? Pode se agravar essa situação? Se a Venezuela, claro, melhorar a situação, eles devem voltar, porque a condição jurídica de refúgio é uma condição temporária, ninguém fica como refugiado para sempre. Existem as soluções duráveis, né, inclusive. Isso. Porque o brasileiro se questiona também, vai faltar emprego, né? Oportunidade para quem é daqui. Então essas pessoas devem voltar quando a crise lá se... Isso. Existem as 3 soluções duráveis para os refugiados, conforme a Convenção de Genebra de Refugiados. Uma é a integração local, quando ele se integra totalmente, com trabalho, com estudo, casa, se naturaliza, se nacionaliza no país. O outro é o reassentamento, quando não dá certo naquela região, por algum motivo, ou dele ou do país, ele ser reassentado, reinstalado em um terceiro país. E o último é o repatriamento, que esse é o ideal, segundo a Agência da ONU para Refugiados, é o repatriamento voluntário, é quando acabar a perseguição, o motivo que levou ao refúgio, ele voltar ao seu país de origem e nacionalidade. Por isso que normalmente os refugiados preferem ficar em países vizinhos para facilitar o retorno. Ninguém quer ser refugiado a vida inteira. Tá, ok. Então, professora, a gente vai fazer um intervalo, mas volta daqui a pouco. Pode falar, pode chamar. Cultura, saúde, mobilidade, justiça, segurança, trabalho, respeito, educação, sustentabilidade. Queremos escutar você e fazer mais pela nossa cidade. É eficiência, transparência e compromisso. É a Casa do Povo. Câmara Municipal de João Pessoa. O lugar para a sua voz falar mais alto. O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. O Câmara Aberta está de volta, hoje conversando com a professora de Relações Internacionais da UFPB, Andréa Pacheco. A gente estava conversando no intervalo sobre esse programa de interiorização do governo, né? E sobre esses que chegaram aqui na Paraíba. Como é que esses venezuelanos estão vivendo aqui hoje, professora, lá no Conde, inclusive?
Veja só, Mire, essa casa lá do Conde, primeiro foi idealizada junto com a Pastoral do Migrante para trazer, para reassentar refugiados sírios que estavam no Brasil, no Sudeste e no Sul do Brasil, 2 anos atrás, mas não deu certo esse programa, e aí agora com esse Programa Nacional de Interiorização de Refugiados Venezuelanos lá de Boa Vista, algumas cidades foram selecionadas para recebê-los e auxiliá-los no processo de integração local. A Paraíba foi uma delas, o Conde, eles estão nessa casa em Jacumã, são 40 refugiados, 99% jovens, tem algumas crianças entre 2 e 5 anos, todas as crianças estão estudando. Entre esses, nós temos médicos, psicólogos, engenheiros de informática, na área de informática, engenheiros de comunicação, administrador, psicóloga, enfermeira, algumas pessoas com curso técnico na área de culinária e outros cursos, e alguns que não conseguiram terminar os estudos e estão tentando terminar os estudos aqui. Alguns já estão empregados. É uma casa pequena, são 2 ou 4 quartos, mas 2 famílias em cada quarto. E os outros, todos jovens, na faixa dos 20 anos, 20 e poucos anos, aí eles ficam os outros na sala. Mas já tem algumas casas pequenas que foram alugadas para aqueles que já conseguiram emprego, então eles já estão começando a sair. O que eu queria aproveitar a oportunidade é para quem quiser fazer doação, pode procurar a Pastoral do Migrante, e no momento eles estão precisando não mais doações de roupas, porque os armários são bem pequenos, mas material mobiliário velho, ventiladores eles estão precisando, e geladeira, fogão, cama, colchão, o que tiver, entendeu? Que vai ajudar. E, inclusive, trabalho, mesmo que não seja na área deles. Eles estão procurando qualquer coisa e, com o tempo, eles vão se adaptando e procurando encontrar algo na área deles. E a tendência também, a gente já está se organizando para receber um novo grupo. Não a gente, porque eu trabalho com isso, mas a Pastoral do Migrante, junto com o Conde, está esperando receber um novo grupo. Conde, mais venezuelanos mais para o venezuelanos. A tendência é que a casa se esvaziando, eles encontrando trabalho, a gente vai trazendo mais. É uma experiência incrível, porque a gente pode fazer um trabalho humanitário, uma ajuda humanitária. A gente não precisa ir para longe para ajudar, para fazer trabalho voluntário. Essa cultura do voluntarismo não é muito forte no Nordeste. Então, isso vai ajudar a fortalecer a cultura do voluntarismo. Agora, professora, seria preciso mais repasses para a saúde, educação, para que essas pessoas, por exemplo, quando o programa escolhe o Estado, e aí eu não sei também se escolhe os estados que vão receber esses venezuelanos, há mais investimentos? Por exemplo, vem mais investimentos para aquele estado, para receber mais pessoas? Olha, em nível de Brasil, eu desconheço. Tem algumas regiões do mundo que sim. Por exemplo, os refugiados palestinos na Jordânia, o governo jordaniano recebe per capita. Em nível de Brasil também, os refugiados, quando eles chegam, nos primeiros meses, eles recebem uma quantia do Acnur para adaptação. Mas nesse caso específico, é um grupo maciço de venezuelanos, eu não sei se eles estão recebendo ou se é a comunidade local, ou seja, a cidade, a ONG, o grupo que está acolhendo. Que doa alimentos, que está, porque aqui a gente tem feito esse voluntarismo para ajudá-los, e muita gente tem doado. A gente tem, por exemplo, os centros acadêmicos dos cursos de Relações Internacionais da Universidade Federal e Estadual, eles estão também juntos colhendo material, e vários outros amigos, instituições que estão ajudando. E eles já têm, como eu falei no início, quando eles chegam lá em Boa Vista, antes deles serem escolhidos para a interiorização, que eles também é que pedem, eles não vêm forçado. Então, eles pedem para ir para outro local. Eles já vêm aqui vacinados, todos já estão vacinados contra sarampo, febre amarela, as vacinas necessárias, e já vêm com os documentos em dia. Eles já vêm com carteira de trabalho,
já tirou CPF. Quanto a essa regularização da documentação que a senhora acabou de falar, alguns vêm sem documentação, né? Sem identidade pessoal, sem... Quando eles chegam no Brasil, sim, mas esses do programa de reassentamento, a documentação deles já está regularizada em Boa Vista. Professora, existiria aí um controle que o governo poderia fazer? Porque o que a gente vê nos jornais também é uma preocupação por parte da população quanto à entrada desses venezuelanos, se eles estariam trazendo problemas de saúde, né? Além do desemprego que muita gente questiona. Poderia ser feito, então, esse controle, esse filtro? Fazer uma seleção dessa forma me lembra a época da escravidão, em que os escravos eram escolhidos se não tivesse doença, se aparentemente tivesse boa estrutura física, olhavam-se os dentes. Isso a gente já soube que, inclusive, no Acre, estavam fazendo isso com haitianos, né, para escolher, inclusive, medindo o calcanhar deles. Então, isso é absolutamente uma violação aos direitos humanos. O Canadá, durante um tempo, que ele fazendo programa de reassentamento para refugiados, que ele ia buscar na Europa, ele também exigia que não tivesse doença. Então, eles faziam os exames fora do Canadá, ainda no país de origem, se tivesse tuberculose, HIV, AIDS, etc., o Canadá não recebia. Então, isso é uma total violação aos direitos humanos, até porque o Brasil tem um sistema de saúde, um SUS, que é universal e que pode auxiliar. Então, não acredito que sejam esses estrangeiros que serão responsáveis por uma epidemia, por um problema de saúde pública, por causar um problema de saúde pública no Brasil. Eu não acredito que seja dessa forma. Agora, sim, eles, lá chegando em Roraima, eles têm sido vacinados, sim, e esses que estão de forma voluntária no programa de interiorização, vindo para várias cidades, eles já chegam vacinados. Quanto às políticas públicas, o governo está preocupado, além do programa que a senhora citou também, mas o governo está preocupado em criar essas políticas, ações sociais para essas pessoas? Olha, muito pouco. Sabe, a gente já existe no Brasil para refugiados algumas políticas que não são especificamente direcionadas para refugiados, mas para a população em geral, e os refugiados também, como sujeitos de direito, com os direitos que eles têm acesso ao Brasil, eles também utilizam esses direitos, essas políticas, como Bolsa Família, como educação pública, como saúde pública, como os programas de acesso ao trabalho, microcrédito, como cursos, por exemplo, de Senai, Senac, SEST. Então, eles têm também esses direitos garantidos, mas não são direitos específicos para os refugiados. São direitos que a comunidade local tem, que os brasileiros têm, e também os refugiados, por serem sujeitos de direitos e estarem regulamentados no país, podem usufruir desses direitos. Existe uma medida provisória que foi do início do ano, o texto prevê a criação do Comitê Federal de Assistência Emergencial. Está dentro disso? Essas políticas fazem parte, estão dentro desse comitê que foi criado agora? Também, que essas políticas já existiam, então o comitê também se utiliza dessas políticas pré-existentes. Eu desconheço algumas políticas específicas criadas somente para esses casos, até porque a gente tem no Brasil, por exemplo, os casos de deslocados internos. Veja que em novembro do ano passado entrou em vigor a nova lei de imigração, criando o visto humanitário para as pessoas, os estrangeiros que chegam ao Brasil por motivo de desastres ambientais, desastres naturais, que seria o caso, por exemplo, hoje dos haitianos que vieram por conta do terremoto. Mas aí a lei só trata dos deslocados internacionais. E no caso dos deslocados internos, como aqui em João Pessoa, por exemplo, e na Paraíba em geral, muitos deslocados ambientais por conta da seca. Né? Ou aqui também por conta de enchentes ou deslizamentos de terra. Eles também são migrantes forçados, mas não são migrantes internacionais, são migrantes internos que também o Brasil se sujeita pelos regimes internacionais de direitos humanos. Professora, a gente está quase encerrando o programa, mas aí eu queria encerrar falando sobre uma decisão judicial, que acho que foi de domingo para segunda-feira, né, do juiz federal Helder Barreto, da Primeira Vara Federal de Roraima, fechando a fronteira, né, entre o Brasil e a Venezuela, impedindo aí que 100 venezuelanos pudessem entrar entre os dias, né, de segunda, terça, até se estendendo até a quarta-feira. Essa seria uma saída, fechar a fronteira? A gente falou no início, né,
que isso fere o estatuto do refugiado. Né? A gente não pode impedir a entrada dessas pessoas, mas não é a primeira vez que acontece uma decisão como essa. Por que ela ocorre, então? Essas decisões ocorrem por questões políticas. Especificamente, o caso desse juiz, ele já foi denunciado ao Conselho Nacional de Justiça, ao CNJ, não por essa ação, mas por outras desse nível, e já foi solicitada várias vezes ao CNJ a remoção dele de Roraima. Então, é o juiz que tem dado sentenças ou proferido decisões mais de caráter político do que técnico-jurídico. Então, é importante salientar isso. Segundo, como eu falei no início, o Brasil não pode fechar essas fronteiras por questões de tratados internacionais, principalmente porque um dos princípios gerais do Sistema Internacional de Refugiados, que o Brasil é membro, é o princípio do non-refoulement, da não devolução. O indivíduo que chega ao país, solicita refúgio, ele não pode ser devolvido ao país onde ele está sendo perseguido com risco de vida. Isso é uma violação ao direito internacional dos refugiados, que o Brasil é membro e que o Brasil também recepcionou com a sua lei nacional de 1997. Então, muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. Eu acho que a gente hoje aprendeu muito, né, sobre esse problema que o Brasil vem enfrentando. Até a próxima. Obrigada e estou à disposição. É isso, gente. O Câmara Aberta fica por aqui. Se você quiser rever essa e outras edições do nosso programa, é só acessar o nosso canal no YouTube ou então a nossa página cmjp.pb.gov.br. Até a próxima.